Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos. Como dizia, o Pacto Ecológico Europeu e, em particular, a estratégia do Prado ao Prato e a estratégia da biodiversidade da União Europeia para 2030, já o disse, provocarão uma mudança de paradigma no sistema agroalimentar europeu. É uma mudança de paradigma que, nos próximos anos, terá repercussões enormes na agricultura europeia e, portanto, temos todos de tomar consciência de que os agricultores portugueses serão confrontados com desafios enormes que só podem ser vencidos se lhes forem dados os instrumentos para uma transição justa para este novo modelo que se avizinha. Fala-se muito da transição justa para o setor energético, mas uma transição justa para o setor agrícola não é menos necessária. E neste momento decisivo para a agricultura nacional, a ação do Ministério da Agricultura, mais do que nunca, é efetivamente determinante para se vencerem os grandes desafios que temos aí pela frente. E nesse sentido é essencial que o Ministério fale verdade aos agricultores, defenda intransigentemente os interesses dos agricultores e com eles construa uma visão estratégica para a agricultura nacional. Infelizmente, não temos visto isso. Primeiro exemplo. Ao contrário do que diz o Primeiro-Ministro e o Governo em geral e a Sra. Ministra também, é preciso falar a verdade aos agricultores quando se fala da proposta da Comissão Europeia relativamente ao segundo pilar da PAC. Os cortes brutais no segundo pilar previstos para Portugal mantêm-se, em especial para Portugal, porque, de facto, o segundo pilar tem um peso muito grande no bolo geral, um peso muito maior do que nos outros Estados-membros, e, portanto, é um dado efetivo e rigoroso que nós vamos perder fundos europeus que eram destinados ao investimento e ao aumento da nossa competitividade e que eram fundamentais para recuperarmos o nosso atraso em relação à média europeia. Aliás, os cortes serão ainda maiores se tivermos em linha de conta aquilo que há pouco falava, da transferência de verbas que agora foi feita do segundo pilar do próximo quadro comunitário para o primeiro pilar do atual quadro comunitário. Portanto, o rombo será ainda maior. Aquilo que dizem ser a compensação dos cortes do segundo pilar da PAC via fundo de recuperação não é compensação nenhuma. Esses fundos não são para investimento nem para o aumento da competitividade do setor, são fundos exclusivamente destinados a comparticipar uma pequena parte do acréscimo enorme de custos que os agricultores terão de suportar para cumprirem as metas bastante ambiciosas estabelecidas pelo Pacto Ecológico Europeu e pelas duas estratégias já referidas e, portanto, os agricultores portugueses perdem no tabuleiro do quadro financeiro plurianual e perdem no tabuleiro do Fundo de Recuperação. Segundo exemplo, é preciso falar verdade aos agricultores também sobre as enormes consequências da estratégia da biodiversidade e da estratégia do Prado ao Prato para os agricultores portugueses. E não temos visto isso da parte do Ministério. Não colocamos, naturalmente, em causa os objetivos gerais a atingir com essas estratégias, mas não podemos esconder aos agricultores as enormes restrições que se avizinham e os seus efeitos na competitividade, e reforço sempre a palavra competitividade, do nosso modelo agrícola. De facto, é também com algum desalento que vemos serem definidos objetivos de ruptura, ao invés de se definirem mudanças graduais, que, aliás, tantos resultados positivos têm dado ao país e à Europa em geral desde o início da PAC há cerca de 70 anos. E, por isso, é urgente e fundamental que o Ministério da Agricultura lidere e promova urgentemente, reforço, um amplo debate com o setor todo sobre o impacto socioeconómico e as consequências no nosso modelo agrícola, para assim se poder rapidamente definir as formas de mitigação dos efeitos do choque que o setor vai ter de certeza. Nós não podemos andar a reboque, temos de puxar pela carroça, digamos, do setor agrícola. Esta é uma reflexão essencial para uma atempada defesa dos interesses dos nossos agricultores no contexto da preparação do nosso plano estratégico da PAC. Porque o plano estratégico da PAC não se pode limitar a incorporar passivamente as recomendações europeias de natureza ambiental, tem sobretudo, e nós temos de ser proativos nesse aspecto, tem sobretudo de incorporar dentro das margens que nos são dadas, evidentemente, todos os instrumentos que contribuam para melhorar a competitividade da nossa agricultura e reforço mais uma vez a palavra competitividade. Terceiro exemplo, o Governo não tem uma visão sobre a digitalização da agricultura portuguesa, um desafio também fundamental para a competitividade da nossa agricultura. O Ministério da Agricultura dispõe de uma administração pública de grande competência, desde o INIAV às Direções Regionais de Agricultura, tem um movimento associativo forte e capacitado,
tem instituições de ensino superior de excelência, mas não lidera, não mobiliza todos estes atores para esse grande desafio. Não há uma visão estratégica que integre os centros de excelência, as plataformas colaborativas, os hubs de inovação, o sistema científico e tecnológico nacional, e é preciso potenciar todos os esforços que estão a ser realizados a este nível. Ainda a este respeito, o Ministério da Agricultura não tem nenhuma visão estratégica também acerca do programa Horizonte Europa, que é fundamental para este desafio da digitalização. Não tem esta visão estratégica no sentido de potenciar o melhor aproveitamento das enormes oportunidades e recursos financeiros disponíveis. Quarto exemplo, se calhar mais conjuntural. Ficamos a saber agora que as respostas à pandemia são efetivamente de grande alcance, mas nós não temos essa informação. A desorientação em termos estratégicos do Ministério da Agricultura, também neste domínio da resposta aos problemas surgidos pela Covid, são ações pouco inovadoras, pouco criativas, resumem-se a autorizações comunitárias, transpor para Portugal autorizações comunitárias, apoios muito tímidos ao nível da intervenção no mercado, de gestão de crises e antecipação de fundos comunitários ou adiamento de obrigações fiscais por parte dos agricultores. E, portanto, não há esta perspectiva estratégica da agricultura e esta liderança e mobilização que, do ponto de vista do PSD, seria fundamental. Enfim, Sra. Ministra, mais do que deixar questões concretas, até porque a Sra. Ministra não costuma responder às questões concretas, deixamos aqui estes reparos que são, como dizia, fundamentais para o setor e a que o PSD daria total prioridade se estivesse no Governo. Muito obrigado.